Tá, então vamos dar início aqui à nossa sessão clínica hoje, né? Investigação e cuidados gerais em feridas. O coordenador dessa sessão clínica é o Dr. José Valber Menezes, ele é cirurgião plástico, né? Atua na UFBA, no UPS. E temos também Fábio, né? Que vai fazer a apresentação, Fábio Pereira Soares de Araújo. MR é o que? MR? Médico residente. Médico residente em cirurgia plástica também lá no UPS. Então, Fábio e doutor José Valber, sejam bem-vindos, né? E fiquem à vontade aí. Eu também convido aos participantes que vocês podem interagir conosco aqui, seja por meio de áudio ou via chat, para trazer questionamentos ou contribuições também para essa sessão clínica. Então, vamos dar início aqui. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer participar desse programa da Telesaúde, da Secretaria de Saúde do Estado. E vamos apresentar hoje um tema com o nosso médico residente de cirurgia plástica do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, Fábio Soares, junto comigo, e vamos falar sobre investigação e cuidados gerais em feridas. Feridas é um grande problema social, econômico e político do país. E centenas de milhares de pessoas vivem com lesões de pele, com feridas, sem conseguir um tratamento adequado. Então, nós vamos apresentar uma maneira mais objetiva de tratamento dessas feridas ambulatorial e hospitalar. Fábio, pode começar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando dessa reunião lá do nosso sempre chefe, né, do serviço aqui da cirurgia plástica. Então vamos iniciar, né? O tema vai ser investigação e cuidados gerais em feridas. Agora foi, obrigado. Bem, fazendo a introdução aqui, a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Um adulto tem aproximadamente 2 metros quadrados de pele. Ela exerce várias funções na nossa fisiologia e ela é dividida em 3 camadas, basicamente. A epiderme, que é a camada mais superficial, que é uma camada que serve mais de proteção, né? É a primeira barreira que o nosso corpo tem aos meios externos, né? Tem a derme, que é a sua camada intermediária, que é responsável também pela proteção, formada por tecido fibroso, e tem várias glândulas e terminações nervosas que são importantes para que a pele possa exercer sua função, né? Onde ficam as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, o folículo piloso e os corpúsculos também nervosos, né? Que são responsáveis pela a sensação do tato, né? Sensação do calor, pressão e etc. E também a gente tem a camada mais interna, que seria a hipoderme, que é formada por basicamente tecido gorduroso, e também tem a função de dar contorno ao corpo, fazer a proteção térmica também, né, o isolamento térmico. Então, a gente sabe que a pele, por ser esse órgão muito importante no nosso corpo, exerce as funções de proteção, a gente vê discreção através do suor, faz parte também do metabolismo da vitamina D, que é importante para o metabolismo do cálcio, dos ossos, né? Também atua em absorção, através, por exemplo, de absorver medicação, que é aplicada através da pele, né? E também na termorregulação, de manter a temperatura adequada e fazer, digamos, que o nosso corpo funcione naquela faixa de temperatura em detrimento das alterações do ambiente. Toda lesão que a pele sofre, ela vai passar por um processo de cicatrização. E o entendimento desse processo de cicatrização é muito importante para a gente ter um melhor entendimento acerca das feridas, né? Por que uma ferida ela se torna crônica, por que uma ferida não está melhorando com o tratamento. O entendimento fisiológico da pele e do seu processo de cicatrização é muito importante para a gente traçar o tratamento. A cicatrização ela se dá por meio de uma divisão didática, né, em 3 fases, mas essas fases elas acontecem de forma
interdependente, intercalado, né? A primeira fase é a fase inflamatória, que é quando você tem a lesão no tecido cutâneo, e essa lesão vai fazer com que haja uma liberação de substâncias que vão atrair células, né, de defesa, primeiramente os neutrófilos, para fazer aquele controle, para combater algum germe, bactéria que possa entrar ali no ferimento, vai gerar cascata de coagulação para que não ocorra um sangramento. Então, essa primeira fase geralmente ocorre de 1 a 4 dias e tem essa função de controle de danos. A segunda fase, que é a fase proliferativa, que acontece de 5 a 20 dias, é a fase onde vai começar a acontecer a geração do tecido de granulação, né? A migração de fibroblastos, que vão começar a produzir o colágeno, para que possa ocorrer o fechamento dessa ferida, né? A formação de novos vasos. E, por fim, a fase de maturação, que seria a fase onde ocorre a mudança do colágeno do tipo 3 para o tipo 1, que é um colágeno mais resistente, onde as células são mais comumente associadas a essa fase, são os miofibroblastos, que vão fazer a contração da ferida, e, por fim, o seu remodelamento, né? E pode durar até anos nessa fase final. E para tentar voltar a pele o máximo do que era antes. Claro que não vai voltar 100%, mas tenta voltar uma boa pulsatência e manter todas as características da pele. É importante a gente entender essas fases, por exemplo, porque uma ferida infectada ela não melhora a cicatrização, porque geralmente a infecção ela vai fazer com que a ferida ela pare nessa fase inflamatória e ela não consiga progredir para essas outras fases. Então, por isso que é importante a gente entender essas fases a fim de tratar melhor os nossos pacientes. Então, essa valorização, né, dos aspectos anatômicos e o entendimento fisiológico do processo de cicatrização ajuda a nós compreender melhor esses mecanismos e criar novas tecnologias e utilizar essas tecnologias para cada ferida e cada situação. Então, cuidar da pele, como o Dr. Walter falou, as feridas são um problema de saúde pública, né? Que gera bastante sofrimento nos pacientes com feridas crônicas geram alta demanda de custos, de cuidado, de material. Então, tudo isso, quando a gente faz um cuidado da pele que seja multidisciplinar e dando o melhor tratamento para o paciente, a gente melhora a qualidade de vida dele, acelera o processo de cicatrização e também reduz as complicações e o tempo de internamento. Assim, não omitindo o sistema de saúde. Então, para a gente começar a avaliar uma ferida, né, a gente tem que fazer uma avaliação clínica, não só da ferida, como do paciente também. Mas, em relação à ferida, a gente vai avaliar o tempo de evolução, né? As feridas agudas são aquelas feridas que acontecem e que geralmente passam por aquelas fases de cicatrização no tempo adequado e não se tornam crônicas. Há uma questão didática que alguns autores têm um tempo de diferenciação de ferida aguda para crônica, uns falam que é 3 semanas, outros 3 meses, mas, a fim de entendimento, as feridas crônicas são aquelas que não cicatrizam no tempo normal, né, da cicatrização. Em relação à complexidade, temos feridas simples e complexas, que a gente vai discorrer melhor mais na frente. Em relação às etiologias, né, tem várias, pode ser uma úlcera de pressão, que é hoje chamada de lesão de pressão, né, úlceras venosas, associada à insuficiência venosa, feridas em pacientes diabéticos, feridas oncológicas, nos traumas e também feridas cirúrgicas. A localização da ferida também é importante. Uma ferida que ocorre na mão, na região flexora, vai ser diferente de uma que ocorre no pé, ou na mão na região extensora. Então, cada uma vai gerar
um grau de comprometimento, uma sequela diferente, então é importante a avaliação da cicatrização. E dos métodos que é utilizado bastante pelo pessoal da enfermagem, né, que tem mais contato em relação às feridas, é esse time, né, que é um mnemônico, né, que o T seria a avaliação do tecido enviado, ou seja, se a ferida ela tem algum tecido necrótico, ou tecido infectado, ou seja, um tecido que não é adequado para se manter o processo de cicatrização, e esse tecido tem que ser retirado, né. O I seria infecção, inflamação, ou seja, afecções inflamatórias, como vasculites, outras doenças de caráter inflamatório. Infecções, elas fazem com que a ferida ela pare naquela fase inflamatória. E não há uma melhora se não for controlado essa questão. O M seria a manutenção da umidade. A umidade é importante no tratamento das feridas, mas ela tem que ser controlada, porque a ferida nem pode ser muito ressecada, porque vai atrasar a migração das células para fazer o processo de cicatrização, nem pode também estar muito úmida, porque vai macerar, gerar esfacelos e também não vai ocorrer a cicatrização. Então, a umidade ela tem que ser controlada para que ela fique naquele ponto mais desejável possível. E a epitelização das bolas, como a gente sabe, as feridas cicatrizam da margem, né, para o centro, então a epitelização das bolas também tem que ser avaliada. Então, quando a gente vai avaliar a ferida, a gente não vê só a ferida em si, a gente vê a borda da ferida e também vê o tecido lesional, que vai dar informações, e com essas informações nós vamos escolher melhor o tratamento. Estava falando em relação à área perilesional, também é importante se avaliar, né? A gente vê na figura da esquerda que tem uma borda mais avermelhada, né? De melhor aspecto. O leito da ferida, a gente vê que tem tecido de granulação, mas também tem tecido fibrótico. Já na figura da esquerda, a gente vê que tem uma borda mais esbranquiçada, uma borda que tivesse com excesso de umidade, uma borda macerada, que dificilmente vai gerar epitelização e, consequentemente, fechamento da queimadura. Em relação às avaliações da ferida também, o exudato, que é a substância que é produzida pela ferida, né? A gente tem a diferenciação entre exudato, quando esse líquido ele tem uma alta carga proteica, e o transudato, né? Quando tem uma carga proteica menor. A coloração, a consistência, o odor, o volume dele vai ser importante para a nossa escolha de tratamento e avaliação da ferida, né? Ele pode ser um exudato seroso, seremático, hemático, nas feridas que tem algum componente de sangramento, pode ser hemolítico, né? E purulento também. A gente tem aqui diferentes avaliações, né? E esse exudado, as características dele vão dar informações que a gente possa escolher o melhor curativo, né, para fazer esse controle, né? Bom, em relação à classificação, né, a gente vai avaliar o quanto de perda tecidual essa ferida tem, avaliando a medida tanto de profundidade como também de largura e altura, né, para avaliar toda essa área que foi perdida. O grau de contaminação, se é uma ferida limpa contaminada ou infectada. A ferida limpa seria aquela ferida que, teoricamente, estaria livre de micro-organismos, né? Por exemplo, uma ferida, uma cirurgia, por exemplo, nesse momento é uma ferida limpa na pele. A limpa contaminada seria aquela que não é totalmente limpa, mas tem um pequeno grau parcial de contaminação. Por exemplo, uma ferida que ocorreu com corte há menos de 6 horas, então seria uma limpa contaminada. Uma contaminada teria uma contaminação mais grosseira, e infectada seria aquela que já tem vigência de infecção. Em relação às feridas limpas, tem 1 a 3% de chance de infectar. Já na limpa contaminada é de 5 a 11%, e na contaminada já seria quase 17% de risco de contaminação. Então, essa avaliação também do grau de contaminação é importante.
Em relação aos tecidos presentes na ferida, existe o sistema Red, Yellow, Black, que seria a avaliação do tecido vermelho, amarelo e preto. Né? O tecido vermelho, geralmente, está associado a um tecido de granulação, né? Que aparece úmida, brilhante, no qual você vai hidratar e absorver qualquer excesso de umidade resultado que tiver na ferida. E está na fase da cicatrização. Já o tecido amarelo, geralmente relacionado ao tecido fibrótico ou infecção, né? São os facelos, então você vai ter que desvidar, absorver também todo o excesso que a ferida gerar e proteger o leito e, se estiver infectado, né, tratar a infecção. E o preto já associado ao tecido necrótico, no qual já é um tecido inviável que tem que ser feito um desbridamento. Em relação aos critérios clínicos do paciente, né, avaliar a idade, se o paciente é acamado, como é o grau de vascularização dele, dos membros, se é um paciente que tem doenças que nós sabemos que atrasam a cicatrização, né, como diabetes, doenças arteriais periféricas, insuficiência venosa, pacientes que tomam medicações que possam também retardar o processo de cicatrização, como pacientes usuários crônicos de corticoide. O status nutricional do paciente também é muito importante, porque no processo de cicatrização, o corpo necessita de material, né, para fazer aquela cicatrização, e nós sabemos que muitas vitaminas, como a vitamina A vitamina C na produção do colágeno, a aminoácidos, né, a glutamina, a arginina são importantes, né, nesse processo. Então, pacientes desnutridos, eles têm, digamos assim, uma maior dificuldade do seu corpo gerar o processo de cicatrização. Então, é muito importante a avaliação nutricional do paciente. Como eu já tinha falado, a mensuração das feridas é importante e também a avaliação da dor. A dor é considerada um sinal vital, né? E as feridas, elas podem gerar bastante dor, bastante incômodo. E além da dor, é muito importante também ver o contexto psicossocial da ferida, né? Muitas vezes o paciente tem uma ferida que não tem um odor legal, essa ferida talvez não gere nem tanta dor dele, mas gera o desconforto pelo odor, então ele evita sair de casa, evita estar em contato com a família, tem aquele contexto social que a ferida gera no paciente, né, na sua autoestima. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, passando mais para a discussão das feridas em si, as feridas complexas, são feridas que estão associadas a uma grande perda de tegumento, né, de pele, feridas grandes, ou estão associadas a complicações como infecção, associadas a pacientes que já têm um prejuízo de circulação, que vai prejudicar o processo de cicatrização, já tem áreas de necrose, ou então associadas com doenças sistêmicas, como a gente pontuou na avaliação do paciente, que também promovem uma má cicatrização, né? Como, por exemplo, diabetes, né, uma das mais comuns, pacientes acamados, tem algum grau de mobilidade, pacientes com vasculite, insuficiência venosa, né, doença arterial periférica, pacientes tabagistas, tudo isso interfere e torna uma ferida que às vezes até é pequena, mas se torna complexa por conta desse contexto do paciente. E nos tipos de lesões podemos citar as úlceras diabéticas, né, as lesões por pressão, úlceras venosas crônicas, as feridas pós-necrose, as feridas por vasculite ou terapia de imunossupressão e também as queimaduras e também as feridas relacionadas à radioterapia. A gente vai discorrer só de maneira bem resumida acerca de algumas dessas feridas mais complexas. Temos aqui as úlceras diabéticas, né, que estão relacionadas ao processo da neuropatia diabética. O paciente tem esse acometimento com diminuição da sensibilidade, que ele vai ter essas áreas
com baixa sensibilidade, que vão gerar alguns microtraumas que ele não vai perceber, e esse microtrauma acaba evoluindo para uma ferida maior, além do contexto da diabetes piorar a cicatrização e também ter um componente de doença arterial periférica associado. Geralmente estão mais relacionados às neuropatias, né? E o tratamento delas se dá pelo controle metabólico, né? O tratamento das comorbidades do diabetes, ou seja, o paciente tem que estar com o controle adequado da doença. Pode ser feito por desbridamento, terapia de pressão negativa, enxertos, retalhos ou retalhos também microcirúrgicos. Antibiótico, se houver necessidade, né? Como a gente sabe, o paciente diabético pode evoluir com aquele quadro de pé diabético, né? Que é um pé que tem uma ferida que é relacionada a uma infecção polimicrobiana. Geralmente tem que associar um antibiótico, vários antibióticos, para ampliar o espectro, né? Avaliar a questão da revascularização, se é necessário, se o paciente tiver algum grau de comprometimento arterial, e também fazer a prevenção, né? Pacientes que já têm algum grau de neuropatia tem que fazer a prevenção não utilizando sapatos muito apertados, fazendo a avaliação dos pés, né? Para ver se tem alguma lesão menor que já possa ser cuidada, já que ele não sente a dor, não sente o desconforto. Ele tem que fazer esse exame físico e fazer o acompanhamento com profissionais de saúde também, de tempos em tempos. Partindo agora para a lesão por pressão, que é uma úlcera causada, né, pelo aumento da pressão em tecidos moles relacionada em áreas de proeminência óssea, ou seja, o paciente fica sempre numa posição e aquela pele que está recobrindo uma proeminência óssea, ela vai ter um aumento de pressão, vai diminuir a vascularização dela e, com o tempo, consequentemente, vai abrir uma ferida. Nos pacientes paraplégicos, né, tem áreas que são mais comumente acometidas, que são as regiões isquiáticas, trocantéricas e sacrais, e os pacientes acamados, geralmente tem todas essas áreas também associadas ao surgimento da úlcera, né? Pacientes tetraplégicos também podem ocorrer até na região aqui da proeminência occipital, e a lesão por pressão é um marcador de cuidado. Então, se tem muitos pacientes tendo lesão por pressão, pode ser que esse tratamento está sendo oferecido não esteja sendo tão adequado. Ela é dividida em 4 graus, né? Que vai aumentando a sua gravidade. O primeiro grau é aquela lesão de hiperemia, né, que é mais superficial na pele, que já indica que você precisa dar um tratamento melhor para esse paciente, um cuidado melhor, senão ele vai evoluir com uma lesão mais grave. O grau 2 já seria uma hiperemia no início da ulceração, que é um acometimento da pele facial. E o grau 3 já seria um acometimento da pele total, né? Total da pele. E já gera uma ulceração maior, já chega até a hipoderme. E o grau 4 seria aquela mais profunda, que está relacionada ao acometimento muscular, né? De ossos, de tendões, e que o tratamento também é mais difícil. E você já mostra assim, uma evolução muito grande em relação à úlcera, né? Em relação ao tratamento dos graus 1 e 2, geralmente é feito com as medidas preventivas, né? A mudança do decúbito a cada 2 horas, né? Geralmente nas enfermarias ou nas casas de pacientes acamados, para ter esse reloginho aí que mostra como você pode manter o paciente e fazer o decúbito dele, a mudança do decúbito, aplicação de pomadas, de óleos, né, para aumentar a hidratação da pele, como o AGE, né, óleo de girassol, placas de hidrocolóide também podem ser utilizadas, e também a questão do colchão, que é casca de ovo, né, popularmente chamado casca de ovo, porque ele vai distribuir melhor a pressão nos pontos de proeminência óssea e evitar assim, que surja a lesão por pressão. Já nos graus 3 e 4, né,
são lesões mais profundas, então geralmente tem que se fazer o desbridamento químico ou então cirúrgico, né, com a retirada do tecido necrótico, fazer o tratamento das infecções quando estão associadas, os curativos e o tratamento cirúrgico, que é nessa parte onde a gente da plástica ajuda bastante, como por exemplo um retalho e usa um próprio área da região glútea para fazer a cobertura, né? E pode ser retalhos fascicutâneos ou biocutâneos, a depender do caso. Já falando aqui de úlcera venosa crônica, né, são associadas à insuficiência venosa crônica, que também tem como sua etiologia a mudança da vascularização, né, das áreas. Geralmente ocorre nessa área de Gaiter, né, que é nessa região inferior da perna, ali mais pela zona medial, né, perto do malleolo medial da perna. Está relacionado a edema, né, níveis inferiores, alterações da pele, já relacionadas a essa questão da vascularização, que é a hiperpigmentação e lipodermatosclerose. O tratamento também é feito com curativos, né, e o tratamento da própria etiologia, né, combatendo a questão da insuficiência venosa e também com a colocação dessa bota de una, né, que é uma bota que é feito num material que vai servir tanto como curativo, como também para aumentar a pressão venosa e evitar a estase, né, e tratando também a questão da insuficiência venosa. Bem, uma das modalidades que é feito é o tratamento das feridas, né, é a limpeza e o desbridamento. Por que é tão importante a limpeza e o desbridamento? Porque a limpeza ela vai fazer com a retirada de todos os debris, né, de células mortas, de secreções que dificultam a cicatrização. O desbridamento ele pode ter vários mecanismos, né, pode ser mecânico, somente com a gase seca, né, ou uma lavagem a jato do soro, autolítico, que são através de substâncias que elas estimulam a degradação pelas próprias células do indivíduo, né? Por exemplo, o hidrogel. Um enzimático, em que a própria substância aplicada na ferida ela vai fazer essa degradação desses debris, né? Desse tecido inviável. E também tem o cirúrgico, que é feito através, como o próprio nome diz, da cirurgia com a retirada pelo cirurgião do tecido também inviável. Pronto. Em relação à escolha do curativo agora, quais são as características de um curativo ideal, né? É um curativo que promove a cicatrização, curativo que remove tóxicos e excesso de exudato, né? Fazer o controle do exudato, mantém a umidade, permite a troca de gases, né? Entre o leito da ferida e o ambiente, faz o isolamento térmico, previne infecções secundárias, que seja não aderente, não tóxico e hipoalergênico, né, para ser utilizado na maioria dos pacientes, e que seja de remoção fácil e indolor, já que geralmente tem que haver várias trocas, né, e que essas trocas não gerem um prejuízo ao paciente. E do ponto de vista econômico, já que se trata de um problema de saúde pública, né, também tem um preço acessível. Existe um curativo que tem todas essas características? Não, mas o ideal é que se tenha a maior delas. Não existe um curativo que seja 100%, mas existem alguns que são melhores em algumas coisas e outros que são melhores em outras. E eles vão ser utilizados a depender da avaliação clínica da ferida, né, e do paciente. A gente pode separar os curativos entre biológico e sintético, né? Biológicos são aqueles que são feitos com substâncias advindas de seres vivos, né? Pode ser por células-tronco, por material por exemplo, a matriz dérmica
tem várias, tem algumas que são de colágeno bovino, utilizando também cartilagem de tubarão. Então, os biológicos advêm de produtos, como o próprio nome diz, biológicos. Sintéticos são aqueles que são produzidos. Pode ser dividido em primário, secundário e ilha. Primário é aquele que fica em contato com o leito da ferida, e o secundário geralmente é o que recobre o primário, que a função do secundário seria mais manter a temperatura, né, fazer o isolamento térmico e absorver todo o líquido produzido pela ferida. E o em ilha que faz meio que as duas funções, já cobre e já recobre a ferida. Tem os passivos, que são aqueles que são feitos somente para cobertura da ferida, por exemplo, uma gase seca colocada em cima do ferimento, e a única função que ele vai fazer é cobrir. Tem os ativos interativos, já são curativos que, além de cobrir, fazer a cobertura, eles têm alguma característica no seu material que vai oferecer uma função a mais, como, por exemplo, aqueles curativos que são bebidos em prata, né, que vão fazer a liberação de prata, e a prata vai manter aquele curativo estéril, já que ele é um bactericida. E tem os inteligentes, que são novas tecnologias que vêm surgindo, né, que são curativos com sensores, biomarcadores que dão informações acerca das características da ferida sem você precisar retirar ele. A gente vai ver uns exemplos aqui mais na frente. Aqui, curativos passivos, né? A gente já falou, são curativos que só fazem a cobertura, por exemplo, as placas de silicone. Os curativos ativos são aqueles que têm um componente que, além de fazer a cobertura, vai causar algum benefício à lesão, né, à ferida. Como, por exemplo, o Aquacel, que tem a prata na sua composição, além de outros, né, como o Baiatan, o Mepulex, tem vários. Né? E os curativos inteligentes, como eu falei, são aqueles curativos que estão sendo pesquisados, né? Curativos que você coloca ele e ele tem sensores ou biomarcadores que vão dar informações como o grau de umidade daquela ferida, o pH que ela está, se tem sinais de infecção, se não tem, tudo isso você pode avaliar de forma, por exemplo, esse que foi apresentado nesse artigo é um curativo que enviava sinais via wireless, ou seja, por Wi-Fi. Então, você coloca o curativo lá, você fica com um programa no computador, no seu smartphone e fica sabendo como é que está aquela ferida. Aquela ferida está com muito exudato, está com o pH adequado, está com a umidade adequada, sem você precisar retirar o curativo. Então, esses são chamados os curativos inteligentes. Existem os curativos biológicos, né? Que são os aloenxertos e os heteroenxertos. Aloenxertos quando é da mesma espécie, né? O material da mesma espécie, heteroenxerto quando vem de espécie diferente. As membranas biológicas, peles neonatais, o filme de colágeno reconstruído, né? Geralmente são de outros animais. E os enxertos de pele cultivada ou de matriz dérmica. Outra modalidade de tratamento também nas feridas, que hoje em dia está bastante difundido, é o curativo a vácuo, né? Que é colocado uma esponja de poliuretano, né, no leito da ferida, e essa esponja é recoberta com material plástico adesivo, e ela é ligada a um aparelhozinho que vai fazendo um vácuo e mantendo uma pressão negativa no leito da ferida. E essa pressão negativa, né, ela vai promover uma série de melhorias, como promover a vasodilatação, fazer o controle da umidade, remoção de fluidos, fazer o controle da colonização, né, das bactérias, e também estimular a granulação e a migração epitelial, né, para acelerar o fechamento da ferida. Então, é uma tecnologia assim, relativamente recente, mas que já está bastante difundida aí nos hospitais. Também temos outra modalidade, a terapia hiperbárica, né? Que o intuito dessa terapia é colocar a paciente numa câmara, né, hermeticamente fechada, e oferecer ela uma pressão de oxigênio maior do que a pressão
no ambiente, ou seja, uma pressão de 2 a 3 psi de oxigênio, e esse aumento da pressão do ar que ela respira de oxigênio vai aumentar, consequentemente, a pressão e a quantidade do oxigênio no sangue nela, e esse oxigênio vai estimular tanto a cicatrização, o combate das infecções e a vascularização dos ferimentos. Então, também é outra modalidade que pode ser lançada a mão para cuidados de feridas complexas. Na escolha do tratamento, né, a gente tem que avaliar a necessidade do paciente e a avaliação geral da situação, né, a avaliação do paciente, da ferida, do contexto social que ele está inserido e do nosso serviço. E a gente está oferecendo esse tratamento. A gente vai avaliar os fatores que possam interferir na cicatriz, né, identificar as expectativas do paciente, da família, avaliar a disponibilidade também da família do paciente. A gente sabe, tem familiares que têm mais cuidado, têm menos cuidado, tem mais disponibilidade de ficar trocando curativo diário, outros não. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Avaliar a disponibilidade de aderência ao tratamento, tanto do paciente como também dos familiares, planejar com o paciente a questão do autocuidado, se ele tem condições de fazer esse curativo, de cuidar da ferida, manter uma forma de melhorar os fatores que prejudicam a cicatrização da ferida, né? Como o paciente diabético, se ele vai cuidar da diabetes dele, tudo isso é importante. Consequentemente, isso vai gerar uma promoção de qualidade de vida. Então, todos esses fatores têm que ser avaliados para oferecimento e escolha do melhor tratamento. Em relação ao acompanhamento do paciente com ferida e que está falando curativo, como eu já tinha citado anteriormente, o estado nutricional é importante, porque o mecanismo de cicatrização é como se você estivesse construindo um novo muro ali, uma nova barreira na pele. Então, você precisa dos tijolos. Então, se não tiver as vitaminas, proteínas, que são importantes nessa fase de cicatrização, ela vai ficar retardada. Então, muito importante avaliar o estado nutricional. E daí, a importância de uma equipe multidisciplinar, né, com enfermeiro, técnico, nutricionista, médico, cirurgião, se necessário, para oferecer esse cuidado da melhor forma possível. Ter cuidado com os fármacos, né, e atentar aos fármacos que prejudicam a cicatrização. O paciente faz uso de corticoide crônico, ver se não dá para mudar, baixar a dose, e também ajudar esse processo de cicatrização. Evitar a isquemia da ferida e necrose, né, assim como também as infecções, porque tudo isso vai atrasar esse processo. Então, quanto mais nós evitarmos a formação de necrose, quanto mais rápido a gente agir quando se deparar com a ferida, seja infectada ou tenha necrose, né? Quanto mais rápido a gente lidar e controlar a infecção, mais rápido o processo vai ocorrer e consequentemente, a cura do paciente. E também cuidados especiais com pacientes com comorbidades, né? Como a gente sabe, pacientes acamados, pacientes diabéticos, pacientes que têm grau de doença vascular periférica, pacientes que têm a questão neurológica, que não conseguem fazer o autocuidado. Tudo isso a gente avalia para tomar a melhor conduta possível, né? E fazer o tratamento. Então, era isso que a gente ia apresentar, uma discussão assim, bem geral, mas para ter uma noção geral sobre as modalidades de tratamento, avaliação da ferida. E eu queria agradecer a todos por participarem aí da apresentação. E aqui as nossas referências. Obrigada, Fábio. Nós temos ainda 5 minutos. Temos aqui, pode ficar à vontade, e o pessoal também, se quiser trazer questionamentos, fiquem à vontade. Tá. Eu vou falar um pouquinho aqui, só mostrar para a importância
do cuidado com a pele, do cuidado com a ferida na atenção básica, do grave problema socioeconômico, político, social que existe com pessoas. Nós encontramos nas unidades pessoas com lesões de pele, feridas há mais de 20 anos, muitas vezes com panos, papel, enrolando as lesões, muitas pessoas que não saem de casa por problemas graves desse tipo, né? Tem vergonha, muitos jovens que têm vergonha dessas feridas e que não saem de casa. Então, a importância do médico é saber definir qual tipo de lesão que ele está vendo, o que ele vai fazer, como ele vai conduzir, fazer o diagnóstico e saber a conduta. Saber as lesões simples, que cicatrizam rápido, e as lesões complexas e crônicas, que demoram mais de 3 semanas para fechar. E que são consideradas hoje, antes, nós considerávamos lesões crônicas, feridas com mais de 3 meses. Hoje, passou de 3, 4 semanas, já são consideradas lesões crônicas. E nós devemos estar atentos a isso. E o que fazer para resolver esses problemas? O médico tem que entender que quando ele não consegue, depois de 4 semanas, 3, 4 semanas, ele não consegue ter uma melhora daquele ferimento, tá. Então, eu estou falando do papel do médico na unidade da atenção básica com relação ao cuidado com as feridas, ao cuidado com essas lesões, porque é muito fácil tratar uma lesão simples, uma lesão aguda, uma lesão que fecha rápido. Mas quando nós nos deparamos com lesões crônicas, com lesões complexas, feridas que não se fecham há mais de 20 anos, nós temos que estar atentos a isso como médico dessa unidade. Não adianta ficar trocando curativos nessas unidades por 2, 3, 4, 5, 10 anos. Eu já vi pacientes fazendo curativos há mais de 20 anos, sem resolver o problema. E que, quando são devidamente encaminhados, devidamente diagnosticados e devidamente tratados, eles conseguem resolver o problema. Então, é muito difícil para o paciente se manter dessa forma, e para o médico também. Ele tem que saber encaminhar o paciente para a unidade secundária ou terciária. Passou 3, 4 semanas, o paciente não apresenta melhora da lesão, tem que ser encaminhado ou para um desbridamento cirúrgico, ou para um tratamento mais diferenciado, né? Com curativos inteligentes, como foi mostrado pelo Fábio, ou mesmo com células-tronco, a utilização de células-tronco, com máquinas hiperbáricas. Ele tem que tomar algum direcionamento. E, para isso, ele precisa ser encaminhado. Ele precisa que o médico da atenção básica esteja atento a esses problemas, esteja atento de como de fazer o diagnóstico, desde a quantidade de exudatos, como o Fábio mostrou antes, até os bordos das feridas, se estão invaginados, se não estão invaginados. Então, o médico tem que estar atento a isso, atento, observando e sabendo o que fazer, o tipo de medicação que ele vai usar, e ter a humildade e a sabedoria de encaminhá-lo. Isso é sabedoria, e eu falo isso sempre nas minhas apresentações a todos os médicos, isso é sabedoria. Saber encaminhar um paciente é sabedoria. Então, feridas é muito complexo, é uma lesão muito grave, e as pessoas sofrem muito. O governo gasta muito com esses pacientes. E cuidar deles é um ato médico, é um ato da enfermagem, é um ato do técnico, e nós devemos estar atentos e responsáveis por saber resolver esse tipo de problema. Eu espero que tenha ajudado essa apresentação, que vai ajudar de alguma forma a todos. Nós temos hospitais secundários, que eu falo, são os hospitais gerais, que podem desbridar essas feridas, e os terciários, com os hospitais mais complexos, que atendem a alta complexidade, que fazem outros tipos de tratamento, desde os curativos mais caros, mais enxertos, curativos mais caros,
até o uso das células-tronco para o tratamento e fechamento dessas lesões. Então, é mais ou menos isso que a gente queria apresentar. Estamos aqui disponíveis para perguntas e alguma observação que possa ser feita. Pronto, a gente agradece aqui, então, doutor José Valber e Fábio Araújo pela apresentação. E eu queria só, você falou 2 vezes, mas só para destacar novamente, esse tempo que é considerado, que a ferida é considerada crônica, né? A partir de 4 semanas, né, que A partir você... de 3 meses, 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. A partir de 3 a 4 semanas. Antes, eram 4 meses, 3 a 4 meses. Agora, Sim. a partir de 4 semanas, ela já é considerada uma ferida complexa, uma ferida crônica. Pronto, então, a partir desse período aí, se não houver uma melhora, esse paciente deve ser encaminhado para atenção secundária e terciária, foi o que você disse aqui, não é isso? Pronto. Exatamente. Uma pergunta aqui que também surgiu, né, você trouxe aqui na sua fala relatos de pacientes que colocam tecidos, papéis e até, às vezes, até outros materiais ou substâncias, né, sobre as feridas. Aí a gente pergunta o que deve ser evitado, né, o profissional de saúde, às vezes que vocês já ouviram relatos de procedimentos, às vezes que são indevidos, tanto por parte, às vezes, desconhecimento do próprio profissional, às vezes do próprio paciente ou de familiares, né, que a gente deve destacar aqui para a gente poder orientar e evitar que isso se perpetue aí nessa rotina de cuidados. Então, eu digo sempre que a falta de educação do nosso povo, das pessoas, as pessoas geralmente que têm feridas crônicas são pessoas de um nível mais pobre, mais baixo. Então, eles não têm conhecimento. Apesar de toda a nossa tecnologia da informação, de toda a nossa tecnologia de conhecimento. É importante que o médico converse com o paciente, é importante que o médico esclareça ele. Ele tem condição de ter esse tipo de curativo para fazer em casa? Ele tem condição, tem alguém que vai tocar esse curativo em casa? E nós sabemos que nós temos, o governo permite hoje os tratamentos domiciliares, né? Permite que seja feito esse tipo de tratamento, e muitas pessoas com dificuldade disso têm a possibilidade de ter esse tipo de tratamento. E realmente as pessoas tinham aquele conceito antigo de colocar pó de café, terra, nos ferimentos, açúcar, manteiga nesses ferimentos, achando que daria certo. E hoje a gente sabe que pode levar a infecções graves e a cronicidade da ferida. Essas pessoas... E uma coisa importante que a gente vê também é os pacientes indo às unidades e apenas trocando os curativos durante um ano. Está usando colagenase e fica trocando esse curativo durante um ano. E vai, e não resolve. Então, a gente tem que observar a ferida, tem que fazer o diagnóstico, tudo aquilo que foi apresentado inicialmente, tem que fazer o diagnóstico, saber o tipo de secreção, como estão os bordos, e se ela vai evoluir para o fechamento no período de um mês. Se ela vai evoluir para fechar. Se ela não fechar, ela vai ficar uma ferida crônica, que é o conceito mais novo que tem de feridas crônicas, é a partir de um mês, a partir de 4 semanas. Então, isso a gente vê que não adianta deixar, depois de um mês, tentando resolver uma ferida dessa num posto, na unidade básica de saúde, porque não vai se resolver. Então, primeiro a gente tem que fazer os desbridamentos, se a ferida precisa de debridamento. Se a ferida é simples, todo mundo sabe tratar, né? Hidratar, curativo úmido, que é aquele curativo adequado para fechar uma lesão, curativo sempre úmido, com pomadas, com vaselinas, com substâncias que hidratem o local. E não destruam a lesão, a cura que o organismo está fazendo durante as trocas. O médico, o enfermeiro, o técnico tem que saber fazer a troca do curativo, é muito importante, porque muitas vezes o organismo luta 24 horas para cicatrizar uma ferida, colocando células, colocando fatores de crescimento, colocando matriz dentro da lesão, e a gente no outro dia vai lá e puxa a gase.
e acaba com todo esse trabalho que o organismo teve. E o organismo fez durante 24 horas. E ele fala que médico, né? Ele deve estar xingando o médico todo, que enfermeiro, que técnico é isso, que faz essas coisas. Então, o curativo tem que ser úmido que permita uma troca sem trauma para aquela área, sem lesão para aquela área. Um curativo úmido significa aquele curativo em que a umidade vai persistir ali 24 horas, ou 48 horas, ou dependendo do tipo de curativo, ou 3 dias, dependendo do tipo de curativo, mas nunca colocar uma gase seca no curativo, ou colocar uma gase com a pomada, com o creme, e deixar uma semana, para trocar com uma semana, 4, 5 dias, porque quando você for remover essa gase, certamente ela vai destruir todo o trabalho do organismo que fez e que está fazendo para cicatrizar aquela lesão. Então, fechar uma ferida é realmente entender a complexidade dela e saber como fazer para fechá-la, o que fazer para fechá-la. Podemos tratá-la facilmente. As pessoas têm vários conceitos, né? O açúcar, já foi usado muito açúcar para ferida, para tratamento de ferida, e a gente sabe que muitas vezes, dependendo da quantidade que se coloca, isso vai levar a infecções mais graves ou piores. Mel. Depois existem trabalhos novos que mostram que um mel produzido por uma pequena abelha lá na Austrália consegue ter uma substância que ajuda e facilita a cicatrização das feridas. Mas são trabalhos ainda e apresentados e que não é uma coisa assim colocada que você pode usar sem maiores problemas, que vai fechar realmente a ferida. O vácuo hoje é um dos equipamentos que melhor fecha uma lesão. Que eu vejo uma ferida crônica, depois de desbridada, você colocou um vácuo, realmente funciona, e funciona de uma forma bem eficaz. Bem eficaz. Ele diminui a lesão, diminui o edema, diminui a secreção e facilita o enxerto. Melhora os bordos, melhora o tecido de granulação, que é aquele tecido vermelho que está ali em cima da lesão. O que é aquele tecido vermelho? Aquilo é vaso. É angiogênese. São vasos que se formam ali e permitem nova circulação local. E somente com esses vasos é que o cirurgião plástico vai poder fazer enxertos, vai poder fazer retalhos, vai poder limpar a lesão e colocar os vários curativos para que feche secundariamente. Ok? Obrigado. Se a gente puder trazer mais uma questão aqui, acho que você trouxe uma dica aí que é bem importante, né, pessoal? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem abrir o microfone de vocês ou usar o chat aqui para comentar ou esclarecer, né? Fabiano trouxe aqui um relato, né? Tem uma paciente com úlcera varicosa em membro inferior esquerdo e recusou o tratamento da UBS, né? Ela justamente usa esses artifícios como corante e pó de café, né? Acho que aqui precisa de um trabalho de sensibilização com essa usuária, né? Será que ela crê mesmo que isso vai estar melhorando a ferida dela, né? Às vezes exige uma equipe, um trabalho multiprofissional aqui para conversar com ela, com a família, né? E mostrar a possibilidade dos tratamentos, né? E a possibilidade de melhora dessa ferida. Uma outra questão que às vezes é muito comum quando se trata de paciente com feridas é em relação à alimentação, né? O cuidado nutricional. É muito comum a gente ouvir das pessoas a suspensão dos alimentos que eles chamam de rançosos, né? Ou alimentos, às vezes, com alto teor de gordura, e até mesmo a suspensão até do ovo, né? Aí eu queria saber de vocês, aí, especialistas em cuidado de feridas, qual a opinião, a recomendação que a gente tem aqui, até para os profissionais de saúde, né? Quando lidar com esse tipo de cultura aí que às vezes permanece. Qual a opinião de vocês sobre? Comentar alguma coisa, Fernando? Quer comentar alguma coisa? Assim, tem essa cultura, principalmente o pessoal do interior, né, o pessoal mais humilde, que existe esse tipo de alimento, né, que alteram a questão da cicatrização, da dor.
A orientação que geralmente eu dou para o paciente é que, se ele nunca teve nenhum problema em relação a algum alimento, por exemplo, um paciente pescador sempre comeu camarão na dieta dele. Teve uma lesão, disse, não, camarão não pode porque é rançoso, é carregado, né, como o pessoal fala. Se ele nunca teve problema com camarão, então não existe essa coisa que agora ele vai ter e vai gerar alguma coisa na ferida dele. Então, geralmente, a concentração, se o paciente sempre comeu aquele alimento, ele pode manter a dieta dele, não tem nenhuma indicação de suspensão de um alimento específico que vai dificultar a cicatrização dele. Agora, existem pacientes, né, que têm casos como alergias, algumas respostas autoimunes com alguns tipos de alimento que podem prejudicar, mas não é um alimento em si, isso depende do organismo. Então, minha mãe, ela tem uma questão com carne de porco, e quando ela come, ela sente dores nas articulações, piora, digamos assim, alguma dor se ela comer carne de porco, ela tem isso, não sei se é da cabeça dela ou se é realmente alguma coisa dela ali. Mas se o paciente nunca teve nenhum problema com um certo alimento, ele pode comer a alimentação dele habitual. O fato é que o paciente precisa estar bem para fechar a lesão. Ele precisa estar nutrido, com o tecido nutrido, senão vai demorar mesmo para fechar. Mesmo pacientes cirúrgicos que não estejam devidamente com a nutrição adequada, com equilíbrio de elementos, dos órgãos e elementos, as lesões não fecham ou demoram para fechar. Então, o paciente precisa estar numa nutrição adequada, precisa estar higienicamente saudável. Então, é importante isso, é muito importante. Existem os alimentos ou as substâncias pró-inflamatórias. Geralmente, são esses tipos de substâncias que a gente procura evitar em pacientes com lesões, né? E a gente sabe que o camarão é pró-inflamatório e tem outros alimentos que são pró-inflamatórios. Muita gente fala do ovo, que mais? Carne de porco é tão saudável, mas falam esse carne de caça, né? Que são pró-inflamatórios. Mas eu falo sempre que evite isso. Procura não comer esse tipo de alimento durante uma fase cicatricial, uma fase de cicatrização, uma fase de fechamento de uma lesão. Então, eu considero isso muito importante, e o paciente tem que estar realmente nutrido com proteínas e albuminas adequadamente nos níveis para que se possa fechar uma lesão, senão dificilmente você vai conseguir fechar. Perfeito. Fabiano disse que inclusive já orientou, né? Tentativa de colocar o curativo especial. É complicado, Fabiane. Eu entendo, você já fez isso, já tentou sensibilizar, né, sobre isso. Perfeito. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida que queiram trazer aqui para o doutor José Valber e Fábio sobre a apresentação? Se não, a gente pode encerrar, fiquem à vontade, ou se quiserem trazer algum relato, se já viveram alguma experiência sobre as dificuldades aqui no manejo de feridas. Ah, meu Deus, passou alho na perna. Passou o quê? Alho, o paciente passou alho na perna. É complicado. Pois é, se usa alho para tudo hoje, né? Então, quando existe uma divulgação da mídia, isso a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que saber quem está vendo, quem está escutando e quem está olhando isso. E quando existe uma divulgação geral dizendo que o alho é bom para tudo, aí as pessoas usam em tudo. Usam em feridas, usam para gripe, usam para febre, usam para tudo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas divulgações, por isso a internet é muito perigosa. Verdade. Né? É muito perigosa. Me lembrou aqui da sessão clínica que a gente teve com o professor Raimundo, que ele falou sobre o uso dos fitoterápicos, né? Isso. O risco que tem sido, então, como se
o entendimento que as pessoas de que é natural, que é saudável, e as pessoas fazem o consumo de forma indiscriminada e aplicando em tudo, tomando chá, 2, 3, 4, 5 litros de chá por dia, né? Então, infelizmente, a gente tem que lutar aí contra essas desinformação que rola nas redes sociais, e principalmente para as pessoas que têm baixa capacidade crítica, né, em relação a esse tipo de informação. Exatamente. É, Terminam com lesão hepática, lesão renal, isso, com problemas vários, em exatamente, função do uso indiscriminado de determinadas substâncias. Né? exatamente. A gente tem que ter cuidado com tudo, com todas as drogas. Se droga fosse uma coisa boa e devesse ser tomada sempre, não teria toda aquela bula com todas aquelas contraindicações que existem ali dentro. Né? Verdade. Essa pessoa que falou da paciente que passou alho, ela falou que a perna parece que melhorou, né? A pomada secou, melhorou a ferida secou, porém a aparência da perna permanece feia e escura, né? Se tem algo que possa melhorar, recomendado, né? Algum tipo de Sim, tratamento para melhorar essa aparência escura. sim, você pode usar um clareador. Um clareador, um dermatologista passa fácil um clareador de pele, e um creme clareador. Você acha isso em farmácias, creme, né? Sem precisar muito de receita. Em alguma farmácia você acha um clareador natural que vai passando, que vai clareando. Isso foi um trauma. E Caticilina, ela pergunta, o uso de terapia compreensiva em insuficiência venosa, quem prescreve? Acho que esse tipo de prescrição sempre é o médico, né? Sempre o médico. Insuficiência venosa é muito. O vascular tem que acompanhar esse paciente. Não adianta tratar uma ferida, não vai fechar nunca enquanto tiver aquele excesso de secreção, aquela exudação em cima da lesão. Primeiro, tratar isso, que é a insuficiência de vasos. Tratando essa insuficiência, esse problema vascular, aí sim a lesão vai fechar. Aí você vai usar uma terapêutica compressiva, porque mesmo as terapêuticas compressivas, como a bota de Ona, compressão elástica, mesmo esse tipo de tratamento que se faça é bom, mas não vai tratar o paciente. Então, hoje se usa muita espuma, né? O vascular usa espuma, a remoção de veias calibrosas, de veias menores. Então, esse é o tratamento. Então, é um tratamento multiprofissional. Você vê uma ferida sendo tratada por um cirurgião vascular, por um cirurgião plástico, por um fisioterapeuta, por um dermato, por enfermagem. A enfermagem hoje é especializada em feridas. A enfermagem tomou conta das feridas. Ela é especializada, sabe cuidar, sabe fazer e sabe tratar. Então, a importância da multiprofissionalidade no tratamento dessas lesões de pele. Perfeito. E uma última aqui, para a gente poder encerrar, a Silvana, ela pergunta, né, que existe aqueles pacientes que gostam de lavar as feridas com chá de aroeira ou outras plantas. Isso é bom ou não? Tem alguma recomendação, contraindicação? Então, então chá de aroeira, a aroeira é uma substância que é cicatrizante, né? Tem uma substância cicatrizante na aroeira. É uma árvore, né? Que você tira a casca, faz um chá. Eu conheço todo o protocolo, todo o protocolo. E ela é cicatrizante. Ela contrai a ferida, vai diminuindo e ajudando a cicatrização. Mas qual ferida a gente pode usar esse chá? Em que tipo de ferida a gente pode usar esse chá? O que é que essa ferida tem? É uma ferida muito exudativa? Não adianta. É uma ferida, é uma lesão da insuficiência venosa? Não adianta. É uma lesão da úlcera do paciente com diabetes? É uma lesão da úlcera do paciente com doença falciforme? É uma lesão por câncer, mesmo por câncer, né? Então, a gente tem que saber qual é a lesão para poder usar e tratar a ferida. Perfeito.
Daniela pergunta aqui se poderíamos deixar as gases úmidas com AGE, a sigla aqui, porque eu não conheço esses termos técnicos, ou somente com soro, né? Quando a gente fala do curativo úmido. Então, a AGE é ótimo, é um hidratante excelente, tem ácido graxo de cadeia curta, né? Ou é cadeia longa? Acho que é de cadeia curta. E esses ácidos permitem uma cicatrização melhor, facilitam melhor a cicatrização. Eu acho que vale a pena. Ou se você não tiver AGE, soro, contanto que você troque esse soro no tempo adequado. Você hidrate a ferida e não troque esse curativo quando a gase já estiver seca. A troca tem que ser no momento que a gase ainda esteja úmida, permitindo a remoção dela sem lesar a região. Esclareceu, né, Daniela? Acho que sim, né? Pessoal, tem mais alguma dúvida aqui de vocês? Se não, a gente pode eu deixar aqui para... Pronto, agradeceu. Obrigada a você pela participação aqui. Então, doutor Fábio e doutor Valber, se quiserem fazer uma fala final, trazer mais alguma informação para a gente poder encerrar. Só agradecer a vocês a oportunidade. Eu acho essa telesaúde muito importante, dar conhecimento a médicos, ao público, ao pessoal da saúde, de um modo geral. E estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida, para qualquer atendimento que vocês precisam. Aqui no hospital nós atendemos as feridas complexas, as feridas crônicas de difícil tratamento. E para a gente é importantíssimo que vocês liguem, que vocês procurem, que vocês se informem. Podemos levar esse paciente, que vocês procurem discutir o que fazer com determinados pacientes que vocês estão tendo problemas nas suas unidades. Muito obrigado, Fábio. Bem, só agradecer aqui o doutor Paulo por participar com vocês, colocar também à disposição para qualquer orientação, pergunta que também possa ter ficado, e realmente reiterar a importância, né, desses encontros, da divisão de conhecimento, né, entre todos os profissionais da saúde, que é muito importante. O doutor Valber falou, o pessoal da enfermagem, são profissionais que entendem bastante o curativo, que também eu sempre aprendo muito com o pessoal de outras profissões, né, técnico de enfermagem, e tudo isso é uma prova, né? Eu tenho meu conhecimento como cirurgião, os profissionais também têm os conhecimentos com o curativo, e esses encontros de troca de conhecimento só fortalece a todos os profissionais. Pronto, a gente aqui do Telesaúde agradece vocês, foi ótimo, né? Foi bem didática aqui a apresentação, a gente deu para aprender bastante aqui com vocês. E fico aqui pensando, né, esses pacientes que têm essas feridas crônicas de anos aí, né, fazendo curativos, às vezes nem ele mesmo sabe que existe uma possibilidade de um tratamento, né? Então também cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, deixar claro, levar essa informação para esse paciente, para esse usuário, sobre a possibilidade de uma melhora significativa dessa ferida, né, até recuperação total, né. Então, às vezes ele já até perdeu a esperança e já acostumou, já, né, anos e anos com aquela ferida ali, às vezes nem acredita que é possível que se haja essa melhora, né. Então, é importante sempre a gente também levar esse tipo de informação para eles. Então, é isso, pessoal, a gente agradece aqui aos profissionais que estiveram, nós tivemos aqui, acredito, agentes comunitários também, enfermeiros, né, agradecer vocês aí, e fiquem atentos à nossa programação mensal no mês de julho aí, das atividades síncronas aqui do Telesaúde Bahia. Muito obrigada, gente, tenham um bom dia aí para todos. Bom dia. Obrigado, Fábio. Foi boa aula. Valeu, obrigado.